Mas eu falo das pessoas mais voltadas à dependência emocional, mais voltada para um relacionamento, independente de ser homem, ser mulher, se presta, se não presta, que eu acho que não tem isso. Você tem que entender se aquilo é saudável pra você, se tá fazendo sentido, por que que você fica numa relação que não tá bacana, ou por que que você não entrega, ou por que que você é egoísta, ou por que que você aceita uma pessoa egoísta na sua vida. Então, dependência de elogio, dificuldade de dizer não, falta de merecimento, repetição de erros do passado, cara, é isso que conecta as pessoas. E isso tudo tu aborda. Aham. Cara, é bem complexo, né? Eu acho que relacionamento é um tema muito fácil da gente falar. É. Tipo, conversar, né? Porque todo mundo tem um ponto de vista, todo mundo tem uma Todo história mundo pra tem uma contar. dúvida, uma necessidade, né, Isso, um aham. pensamento. Mas na vida real, relacionamentos são muito complexos, né? Muito. Tipo, é tu, teu sentimento. Às vezes a gente não entende nem o nosso próprio sentimento, né? Aí a gente tem que, às vezes, tentar decifrar o sentimento da pessoa com quem tá junto contigo, né? Mas você falou uma coisa que é legal, a gente não decifra, às vezes, o que a gente tá sentindo. A gente sente muito e pensa pouco. A gente sente muito, pensa pouco e se ressente demais, às vezes, com as pessoas. Então, às vezes, a gente se transforma em pessoas raivosas, vingativas ou solitárias, ou o inverso das coisas, a gente permanece num relacionamento que não tá bacana. Então, as pessoas hoje elas estão em dois polos muito fortes. Ou elas estão num relacionamento tão lascada, estão numa dependência emocional ferrada, ou elas estão ressentidas. Homem não presta, mulher não presta. Tá muito nesse polo, já É verdade. percebeu? Aham, Não verdade. tem aquela coisa assim, não, deixa eu desenvolver habilidades para eu poder ter um relacionamento bacana. Tudo é tóxico, tudo é terrível, tudo é abusivo, tudo é mulher que é interesseira, tudo é homem que só quer transar e trair, tá todo mundo assim ressentido. E ninguém pensa, tudo bem que é isso que vende na internet, fato. Mas na vida real mesmo, no jogo, ninguém pensa, fala, cara, o que que me faz ficar aqui? O que que tá pegando pra mim? O que que não tá bacana, sabe? A Uhum. gente o que vende na internet não é autoconsciência, isso é um fato, porque ninguém quer, todo mundo quer culpar o outro, Uhum. é isso. Eu sinto que até que no podcast, assim, a gente traz assunto. Acontece essas coisas, né? A gente que E não aí você sabe, vê né? a pessoa deve estar muito desesperado, deve estar muito enrolada na situação, a ponto de você chegar numa caixa de perguntas e trazer a vida, né, se sentir à vontade, confortável, tem um relacionamento. Então, hoje, quando eu abordo essa área de relacionamento, é o que que eu faço nessa situação? Perdoo ou não perdoo? Não dá para ajudar a pessoa numa caixa de perguntas, é óbvio. Mas, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, nunca decida a sua vida em grupo para uma vida vivida no particular. Você tem seu relacionamento. Você não pode chegar para alguém e falar assim: "Ah, e aí, eu largo ou continuo?". Não sei, você que tem que saber. Imagina se eu te der um conselho baseado naquilo que eu acredito que você deve fazer. E aí você vai tomar uma decisão baseada na minha vida e na minha visão de mundo e não na sua. E grande parte das pessoas às vezes perde a oportunidade de sair de um relacionamento ou até de perdoar alguém ou manter um relacionamento baseado no que as pessoas vão dizer. Ai, se eu separar minha família é isso. Se eu voltar, minhas amigas vão rir de mim porque aconteceu tal coisa. Não, filho, você tem que focar naquilo que você gosta, naquilo que você quer, naquilo que você está pronto para viver, independente do que o teu parceiro ou tua parceira fizeram. Porque aí sim você vai dar conta de viver a vida que você quer viver, não a vida que os outros querem que você viva. A gente tem muito medo dos julgamentos alheios, né? Tem muito. É um dos maiores medos do ser humano. É um dos maiores. E daí pega essa. Tipo, o que que eu faço agora, né? Ah, se eu fizer isso, as pessoas vão achar que. Sei lá o que vão achar, mas a pessoa acha que vai achar alguma coisa, né? E Daí se vão! trava, né? Mas o que de pior pode acontecer pra você, se alguém não gostar daquilo que você fez e não vai interferir na vida dela? O que de pior pode acontecer se um amigo achar que você não tem que ficar nesse relacionamento ou que você tem que ficar e você quer separar? É só o que ele pensa, é só o que ele acha. Isso não vai fazer tanta diferença na nossa vida, mas a gente fica conectado com o que as pessoas vão dizer e pensar a nosso respeito. O ser humano não está pronto para enfrentar uma contrariedade, nem um julgamento, nem uma rejeição. E toda vez que alguém te julga diferente daquilo que você pensa, você está sendo rejeitado. E o ser humano não está pronto para ser rejeitado. É uma sensação quase que de desintegrar, assim, sabe? Quanto maior a rejeição, é uma sensação mais perto da morte que você sente. Sério? É. Lá nos primórdios, as pessoas eram expulsas dos lugares, das aldeias, das tribos, e
você precisava estar dentro de uma comunidade, lá nos primórdios, para você garantir a sua sobrevivência. Defesa, caça, segurança, medicina deles ali, a fogueira, a livre dos animais. E você não tinha outro lugar tão próximo, outra comunidade. Não é igual aqui que você muda de bairro. Sei. Então, se você, por uma desavença, você era expulso da sua comunidade, a sua chance de sobreviver era quase nula, quase nenhuma. Você não teria como caçar sozinho, se abrigar e etc e tal. Então, a sensação que o ser humano tem hoje com a rejeição e a falta de pertencimento é de morte. Se eu não pertenço àquilo que você prega, ao seu lugar, eu não sou daqui, eu não sou bem-vindo, eu não sou querido, é como se você desejasse que eu nem existisse. É isso que as pessoas sentem. Por isso que é tão difícil lidar com contrariedade, porque mexe na raiz da rejeição. Cara, como é que estão as coisas que a gente vem trazendo de tanto tempo assim, né? E tem coisas que a gente consegue absorver tão rápido. Tipo assim, na verdade agora eu não sei, eu não vou conseguir fazer a ponte. Mas, por exemplo, a rede social, né? Uhum. Que dizem, né, algumas pessoas, talvez falam com um tom um pouco mais áspero, mas de que rede social é um cardápio ali online que tu tens e as relações são muito fáceis, né? Ah, tá falando de relacionamento. Todo mundo muito Isso, acessível. isso, muito acessível, mas isso, a rede social é um hábito um pouco mais recente, né? Até, sei lá, 2000 e poucos anos atrás, né? Foi lá, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás não era assim, não. Né? Não. Mas como é que a gente tem crenças que a gente vem trazendo tão antiga, por exemplo, da rejeição e ser comprado da morte, e outras a gente pega tão fácil assim, né? Porque é como você foi formada a sua base. Você cria, por exemplo, se você foi pequeno, aí você foi criado numa família, por exemplo, que te criticavam demais, ou que a sua mãe ou seu pai eram muito rígidos, não aceitavam que você errava. Cara, você vai crescer uma pessoa que não consegue errar, que não consegue receber crítica, porque você acaba se conectando com coisas que aconteciam lá atrás. Meu Deus, não posso errar, não posso ser criticado, não posso decepcionar as pessoas só vão me amar se eu tiver um bom desempenho, porque a sua identidade foi formada em cima daquilo, como se fosse uma forma de bolo, sabe? Depois de adulto, não é uma crença, não é uma identidade, mas é um comportamento aprendido. E aí é mais fácil, entendeu? Uhum. E aí você reage naquele ambiente, que é um novo ambiente, de acordo, inclusive, com as suas crenças. Se você é um cara mais dependente, emocional, um cara mais vaidoso, você vai ser muito mais dependente da interação da rede social, da validação, do foguinho do coração, do que outras pessoas. Assim, as mulheres vão depender mais de elogio do que outras, mas isso tem a ver com a raiz que a gente vem desde lá de trás. Então, aqui é ambiente e comportamento. Lá atrás é identidade e crenças que foram formadas por isso. Nossa, ok. E tu acha também que as redes sociais ajudam a aumentar ali a questão de traição, talvez? Eu acho que antigamente, não sei, é a minha percepção, tá? A modernidade, os valores, hoje as pessoas estão mais flexíveis com as coisas. Lá atrás não era tão acessível, vamos dizer assim. Só que também você não tinha como descobrir. Você não tinha foto, você não tinha rede social, você não tinha celular, vamos dizer, sei lá, pouco mais de 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás. Você não tinha esse acesso. Às vezes você viajava para um lugar, ninguém ia tirar foto, ninguém ia te filmar, ninguém ia te reconhecer, uma coisa que ia ficar ali, morria ali. Então, não era? Sim. Por outro lado, apesar da rede social facilitar muita coisa, né, ali os stories, os posts, a conversa, você também tá lascado. Se você for fazer alguma coisa de errado, no caso, né, que você estava falando das relações, é muito mais fácil de descobrir. Isso para pessoas que já têm relacionamento. Para pessoas solteiras, quando você falou de cardápio, tá muito mais fácil. É só você abrir o story e falar quem que eu vou quem que eu vou recrutar hoje, não é? Não sei. É o que as pessoas que são solteiras, Sim, às vezes sim. as pessoas brincam e falam assim, não, isso aqui vamos ver, deixa eu gerar uns contatos aqui. Lead. Puta, eu não ia falar, mas é. Uma época eu ainda trabalhava lá na empresa que eu trabalhava, deixa eu abrir aqui, o pessoal tinha bebido e tal, e a galera solteira, conversando com o outro, deixa eu angariar aqui uns leads aqui, deixa eu postar no story. Mas tá muito mais fácil, tá ali, né, na mão. Antes não, você tinha que sair pra balada, ligar, era na faculdade, era no trabalho. Nossa, tem que
Você tem quantos anos? 30. 30 anos. A sua época de balada não tinha cigarro mais, tinha? Fumava Não, dentro da balada? não. Deixa eu ver. 18, 23, você tava com 13. Não. Você não ia nessa balada. Porque na minha época de faculdade, balada, essas coisas, na época a galera fumava dentro dos lugares ainda. Cara, você imagina você ir pra um rolê, uma balada, tudo fechado e todo mundo fumando lá dentro? Cheiro na roupa impregnava, né? Não, na cabelo, na cabeça, na cara. Então você tinha que passar por todo esse esforço. Hoje não. O cara que é solteiro, a menina que é solteira, bota um story diferente, bota uma legenda, uma interação, acabou. Vai ter gente lá te seguindo e vai fazer. Não acho que isso seja de todo ruim, porém a gente tem uma superficialidade muito grande, né? Tu acha que tá mais... Ah, você não tem... camada mais acima, assim? Você não tem... Ah, eu acho. Hoje, para pra pensar. Muito antes a gente se conectava mais por pontos de convergência, de interesse, de conversa e tudo mais. Hoje não, cara. Você tem uma interação muito mais rasa, muito mais rápida. O acesso vai pra casa do um, vai pra casa do outro. Aqui não é sobre certo e sobre errado. Mas eu acho isso mais superficial. E daí tu acha que realmente as relações são mais... Tu falou rasa, né? Mas... Eu acho que as pessoas são mais descartáveis. descartáveis. Eu acho. Que hoje as pessoas são mais descartáveis. E não por elas mesmas, mas pelos outros. Ah, não, essa aqui eu não quero. Hoje eu saí, eu beijei, eu fiquei, eu encontrei, sei lá. Ai, não. Não vou me esforçar em conquistar ou ser conquistado. Tchau. Bloqueia, não responde, some, obrigada. Mas tu... Claro, né? É difícil relacionar causa e efeito. Às vezes eu não gosto muito de fazer isso porque não... Não dá pra não, saber. não tem como saber. Concordo. Mas será que às vezes não é, né? Daí só contrapondo aqui. O fato, tipo... Cara, é tão difícil, porque não é fácil, manter um relacionamento. E daí as pessoas, tipo... Putz, pra eu iniciar um relacionamento aqui, cara... Muito esforço. Tipo... Às vezes não é nem o esforço de iniciar, né? Que o início é fácil. É o manter, né? Sim. Tipo, A cara, manutenção. que trabalho prefiro não me comprometer aqui e não me responsabilizar por nada. Será que também não vai um pouco nisso? E as pessoas não querendo ter o trabalho de ter um relacionamento, de passar pelo desafio, de entender o outro, aquilo que você falou no começo. Cara, às vezes é difícil a gente entender os nossos próprios sentimentos. Como é que eu entendo do outro? Eu não sei às vezes o que está passando dentro da minha cabeça. Como é que eu vou ser capaz de entender o sentimento do outro? A confusão do outro, as crenças do outro, as dores do outro. E às vezes por a gente não entender essa bagunça, você acaba às vezes até se colocando como suporte emocional das pessoas, carregando as pessoas, agradando demais, tentando convencê-las de ter uma troca justa, um relacionamento bacana. E aonde a gente vê quando os relacionamentos extrapolam para dependência emocional, ou tristeza profunda, ou você permanecer num relacionamento que não tá bacana, mas você ainda assim permanece, porque você quer ficar num ponto de apoio da pessoa, que já é o outro extremo. Nesse caso, seria a pessoa. Eu fico no relacionamento porque eu quero ser o apoio da outra pessoa? É. Tipo, eu tô dando um suporte ali pra ela nesse sentido? Vou Eu dar não consigo sair? Aham. É tipo isso? É. Por exemplo, assim, tem muita gente que fica no relacionamento assim, ó. O João conhece a Maria. Aí a Maria, o João tá confuso. Por exemplo, pode ser homem, pode ser mulher. Uhum. Então, o homem tá confuso e a mulher tenta, ou vice-versa, o tempo inteiro dá ali motivos para ele se convencer de que aquele relacionamento é bom. A pessoa não tá afim, a pessoa não elogia, a pessoa não é bacana, a pessoa tá sempre nervosa, a pessoa tá sempre reclamando. Mas mesmo assim, a outra parte fica ali tentando se adequar à expectativa, ao nervosismo, às vezes a falta de respeito, às vezes até agressão, falta de paciência. E aí a pessoa justifica que tá ali, porque o João, ele tá estressado, ou porque o João teve uma história difícil, ou eu não sou uma pessoa bacana pro João, porque a pessoa acaba se convencendo. Então ela querendo ou não, ela fica sendo o suporte ali, um ponto de apoio, como se fosse para salvar a pessoa. Só que na verdade a pessoa que judia do outro tá péssimo. Mas quem se permite ser judiado, tá péssimo também. É como se, como que eu posso explicar? A pessoa vê utilidade em ficar num relacionamento onde o outro é confuso, para o tempo todo tá sendo, não, vem aqui, eu vou te mostrar que a vida pode ser boa comigo. É mais ou menos isso, dessa maneira, sabe? Sabe pessoas que ficam num relacionamento que são ruins? Sim. É isso, as pessoas sentem utilidade em ficar num relacionamento ruim,
naquela gangorra, sabe, na montanha-russa Uhum. emocional? Um dia banquete, um dia migalha, um dia banquete, um dia migalha. Pelas necessidades emocionais que ela tem dentro de si, né? Uhum. Tô com calor, acho que eu vou tirar a blusa. Fica à vontade. Ou quer ligar um pouco do ar também? Pode ser. Tá ligado? Tá? Será que consegue ficar um pouquinho mais frio? Acho que eu tô muito agasalhada, né? Não. Não tem problema não. Tá um pouquinho quente mesmo. Tá em qual aí? Ah, não. No 25 tá mais quente do que no verão, pô. É. Não. Tá ótimo. Obrigada. Um pouco eu vou ter que pegar o meu daí. Acho que é só pra esfriar um pouquinho. Não, tá bom, imagina. Ai, mas e relacionamentos são complexos, né? Eu acho, pra tudo. Não é só relacionamento amoroso, não. Lidar com as pessoas não é tão simples. Uhum. Eu acho que não é. Como é que você tem conversa difícil? Você fala pra pessoa aquilo que você não gosta? Como é que você enfrenta? Como é que você critica? Como é que você dá um feedback? É muito difícil. Porque você vai falar, às vezes, alguma coisa, a pessoa não leva numa boa. Como é que você faz? E por exemplo, né? Se eu falo contigo uma coisa, se eu falar com outra pessoa a mesma coisa, já não vai ter o mesmo efeito. Não. Mas, por exemplo, assim, ó, quando você vem aqui, ó, convidado homem e mulher, tem diferença da maneira de você conversar com as pessoas? Eu acho que não, mas deve ter. A maneira como flui o papo, por exemplo. Você percebe que pra mulher você conversa de um jeito, com o homem é de outro, a recepção é de outro? Ah, daí eu acho que não. Não sei. Não? Acho que não, não sei. Não, tudo bem. Não. Você como entrevistador, assim, como É, host aqui das coisas, sim, talvez você sim. tivesse uma percepção de que com mulher é uma coisa, com homem é outra, ou pessoas mais velhas, pessoas mais novas, aí sim tem diferença. Não, eu consigo ver que tem pessoas que ficam mais soltas e tem pessoas que ficam mais presas só, mas não consegui ainda separar de. Como causa e efeito. É. É. Acho que depende do dia, do clima, do assunto, da maneira como discorre as coisas. Que é muito difícil, né, tu falar com as pessoas assim, querendo ou não, porque quando a gente tá conversando aqui, né, tem coisas que talvez a pessoa não concorde, né, daí às vezes parece aquele clima meio hostil, sabe? É, tipo, fica aquele semi-silêncio Isso, das é. pessoas. É, porque às vezes a pessoa não tem uma facilidade de, por exemplo, se você falar alguma coisa que eu não concordei ou que não faz sentido pra mim, eu não quero me aprofundar, eu não vou dizer pra você, meu, nada a ver você tá falando. Quer dizer, depende do podcast, depende da pessoa. Às vezes você tá tão no calor, você fala assim, ah, Uhum. desculpa, não concordo com o que você tá falando. Sim. Nada a ver. O que aconteceu já, por exemplo, no podcast lá do Pink. Não, isso aí que você tá falando. Não. Você não vai me convencer que isso aí. Quando, por exemplo, quando vem aquela. Quando eles estavam falando, né, de. Ah, de VSM, de mulher mais velha. Ah, sim. É. E eu já sou quarentona, né? Então você vai falar isso pra mim, é porque tá doendo em você. Eu falei, lógico, não é questão de doer, eu não concordo com isso. E até porque eu acho que cada homem na sua fase, na sua idade, tem ali seu grau de importância. É óbvio, você tá falando de colágeno e potencial para gravidez, de fato, a mulher de 40 é diferente de uma mulher de 25. Mas existem outras coisas que vocês estão baseando só na experiência de sair, de transar com um monte de gente. Daí, não. Então a gente entrou nesse tipo de discussão ali, e pra mim nenhum problema, Uhum. porque eu me senti confortável de falar, desculpa, não concordo. Nada do que você me diga vai me convencer de que você tá certo e tal. Esse tipo de coisa, assim. Mas depende do podcast, a pessoa fala, ah, entendi. Aí fica meio aquela coisa, e Sim. agora? Aham. Qual o próximo assunto? Mas, por exemplo, o que pega muito lá, muito impressionante, é traição. Traição. Bastante. Que é um tema bem polêmico, né? A gente não sabe como lidar com uma traição, né? Ou sabe? Ninguém. Você é pego desprevenido, né? Não tem jeito certo. E traição nem só de relacionamento afetivo, né? De qualquer tipo de traição, acho que ela já te dá uma rasteira, né? Muito, você não espera. Você fala, como é que aquela pessoa foi capaz de fazer isso comigo? Sendo que a gente tem um relacionamento A, B, C, D, sociedade, amigo, fofoca. Sim. Mas é bem impressionante porque eu vejo as pessoas trazendo casos assim. Sou casada
A pessoa tem um caso com uma pessoa de 20 anos mais jovem. Eu descobri. Ele não sabe que eu descobri. O que que eu faço agora? Ué, o que que eu faço? O que que você quer fazer? Você quer descobrir? Você quer falar que sabe? Você quer separar? Você quer ficar junto? As pessoas não sabem, às vezes, nem o que fazer, nem que atitude tomar, com filhos. E às vezes vem esse tipo de coisa. E a primeira coisa que eu falo é aquilo que eu falei no começo. Você tem que saber o que você quer. Para você ter um plano para esse relacionamento, seja separar, seja ficar junto. E entenda que a atitude que você tomar não deve ser baseada no que a família disser, no que seus amigos disserem. Porque se você for tomar uma atitude baseada no que as pessoas querem, você tem que estar pronta para viver sozinha a decisão do grupo. Sabe assim, uma coisa que acontece muito. Peguei conversa no celular do meu marido, do meu namorado, da minha namorada. E aí acabei contando para os amigos ou para as amigas. Me arrependi. Entendi que é perdoável aquela situação. Só que agora todo mundo sabe. O que que eu faço? É. Filha, você vai jogar um relacionamento fora? Não, mas eu disse pra todo mundo, agora todo mundo vai achar que eu sou Aham, corno. sim. Ou todo mundo vai achar que eu sou corna. As pessoas pensam isso. Mas é o preço que você tem que pagar. Aí tem gente que fala assim, eu não sei agora. Eu levo um relacionamento pra frente ou eu deixo pra lá. Engraçado. E eu falei, mas e se ninguém soubesse que isso aconteceu? Você perdoaria? Tava perdoado já. O problema é o que as pessoas estão pensando a respeito desse assunto. É forte isso. Imagina. Tu tá deixando terceiros influenciar. Mas todo mundo passa por isso. Na sua vida não é assim? Você não tem medo do que as pessoas vão falar a respeito do que você fala? Ah, um pouco. Todo mundo tem. Sim. O problema não é você precisar da opinião dos outros, né? É quando você depende do que as pessoas falam, do que elas acham, do que elas pensam. É difícil isso. Que a gente tá com medo de ser criticado. Igual timidez. Mesma coisa. Você sabe que timidez não é uma característica, né? Não? A pessoa é tímida, por exemplo. Não. A, Tipo, ela. a pessoa nasce com uma personalidade. Ou mais reservado, mais centrado, menos expansivo, né? Que pode ser confundido como tímido, mas a pessoa só é mais reservada. Não gosta de luz e brilho. Me deixa aqui no meu canto. Ou a pessoa é mais comunicativa, expansiva e tem facilidade. Isso é o traço de personalidade. Ela nasce daquele jeito, se aperfeiçoa ao longo do tempo. Só que aquelas pessoas que são ditas tímidas, que elas têm medo de falar em público, isso não é uma característica. Ele só é um pensamento, uma ideia, um sentimento, é uma condição. Porque a timidez, ela vem do quê? Do medo de se expor, o medo do confronto, o medo do julgamento, e você achar que as pessoas não vão gostar daquilo que você vai dizer. E pode ser que elas não gostem mesmo. Ué, você não vai Faz agradar todo parte, né? mundo o tempo todo. Ou você não vai saber se expressar naquele dia, ou as pessoas não estão bem para te ouvir, mil coisas. Mas a timidez, ela é um estado temporário, ela não é uma característica das pessoas. É o medo que as pessoas têm. E aí tem técnica para você enfrentar, se preparar, fazer acontecer, mas as pessoas acham que nascem tímidas e até ouviram isso ao longo da vida, né? Ai, que fulano é tímido. Não, você não é tímido. Você tá com medo do que as pessoas vão dizer a respeito daquilo que você tem para mostrar para o mundo. E as pessoas vão se condicionando a isso, não é verdade? Ah, essa aí eu não sabia, não. É, até porque a minha vida, eu acho que timidez nunca andou comigo, assim. É. Você sempre foi assim? Sim. Que legal, não tinha vergonha, não tinha nada. Não. Ah, sei lá, alguns medos a pessoa tem, obviamente, eu, né, no caso. Eu sou eu. Tô falando a terceira pessoa aqui agora. Mas eu tento ser mais de boa, assim, até em situações que me causam um certo desconforto, eu tento me comunicar ali pra tentar dar uma quebrada de gelo. É meio consciente, né? Mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar, tipo, com pessoas que eu não conheço, tipo, sabe? Pedir alguma informação e, sei lá, Tipo, falar você vai com com... medo mesmo. É, tipo isso. É, mas eu acho que dificilmente a gente não tem medo de alguma coisa, né? A questão é quando o medo paralisa. O problema não é você sentir medo, é você ser paralisado por aquilo que você sente. Porque são pensamentos, sabe? Coisa do pensamento intrusivo, Ah, do, sim. do impostor que habita em nós, né? O impostor dizendo pra você, não faça isso, não faça aquilo, você não é bom o suficiente, você não é bom o bastante. Sabe? Eu falo, conversa com seu impostor. Ele chegou depois de você, ele veio depois. E se ele quiser falar mal de você, chama ele pra conversar e fala assim: filho, eu sei muito mais coisa de mim do que você imagina. Não adianta você ficar me acusando das coisas. E aí, às vezes a gente tem que. Tá, aqui tá de boa.
tem que enfrentar as coisas, às vezes mesmo com medo, mesmo com vergonha de fazer as coisas, né? Aham. Deu horário? Não. Tá no teu horário, né? Não, Mas tem não. aquele horário lá, né? Não, tá bem. É só até 7h30, até 7h25, tá ótimo. Vamos falar de um tema aqui que tu deve abordar bastante na tua rede social e o pessoal deve te perguntar bastante. Amizade entre homem e mulher. Boa. Não sei se a galera te procura muito pra falar isso, Nos episódios o pessoal me Ah, pergunta isso. Até que ponto, não sei, né? A gente já teve várias pessoas aqui, cada um com a sua opinião diferente, né? Que diverge. Mas é um ponto que eu gosto sempre de saber, assim, como é que tu encara isso com o teu público, sabe? Amizade entre homem e mulher. Tu acha que em algum momento pode dar alguma coisa errada? Tipo, se o relacionamento dos dois estiver mal, é um indício forte que pode acontecer alguma coisa? Pode abalar o relacionamento? Não pode? O que tu acha sobre esse tema? Eu acho um tema bem sensível. E não dá pra gente dizer que tá tudo bem, amizade, e também não dá pra dizer que tá tudo mal, sabe? As pessoas acham que não pode, que um primo, um sobrinho, um colega de trabalho. O que não dá é pra você achar que aquela tua amiga vai fazer o papel de um amigo. E aquele amigo vai fazer um papel de uma amiga. Isso não existe. Então não dá pra você achar que, eu tenho amigas. Cara, você tem colegas, você se relaciona com as amigas da sua namorada, com os amigos, né, e por aí vai. Mas não dá pra, hoje eu entendo que não dá pra você substituir. Sabe aquele brother maravilhoso que você conta as coisas do seu relacionamento? Em algum momento aquilo não vai funcionar. Seja pra mulher ou seja pro cara. Porque aquilo você vai alimentando as coisas. Imagina, todo dia, sempre, uma crise num relacionamento. Principalmente se você tem um relacionamento. Porque ninguém dorme com o inimigo. Só com amigo. Só com conhecido. E hoje os maiores casos de problemas que você tem é de gente conhecida. Então eu não vou chegar aqui. Seria excelente pra eu falar aqui pra gente cortar pra todo mundo do Instagram. Existe ou não existe amizade entre homem e mulher? Na verdade, não dá. Não existe amizade entre homem e mulher quando você substitui ele por um grande amigo ou uma grande amiga. Então, cada coisa é cada macaco no seu galho. E principalmente a mulherada acha que os caras sentem as coisas do jeito que mulher sente. Não sente. Homem é muito mais carnal. Homem é muito. Não que as mulheres não tenham atração, não tenham nada disso. Então, como que eu posso dizer? Não dá pra ter muita inocência numa amizade entre homem e mulher, porque uma hora ou outra as coisas podem acabar acontecendo. Vigia. Então, definitivamente não tem como, assim. É aquilo que eu falei. Mais raso, tem que ser mais raso. Isso. Tem que ser mais raso. Porque o pessoal fala assim, você tem uma opinião morna, então você não tem. Não dá pra falar assim, eu nunca vou ter um relacionamento, uma conversa, uma amizade. É uma coisa que você tem que ter ressalvas nos seus relacionamentos com homem e com mulher. Porque se você tivesse que escolher, não existe amizade entre homem e mulher. Só que as pessoas acham que não é pra você conversar, que não é pra você curtir uma foto, que não é pra você ter um relacionamento no trabalho, você tem que ser inimigo. Não é sobre ser inimigo, mas você tem que ter ali, mantenha uma distância saudável, não converse sobre intimidade, não exponha o seu relacionamento pra uma pessoa. Na verdade, isso eu aprendi com meu pai, né? Meu pai falava assim, não vai contar suas intimidades da sua vida pra um amigo homem seu. Ele vai entender que você tá vulnerável e a próxima pessoa que ele vai investir é em você. Caraca. Meu pai falava isso. Ele falava assim, Camila, não seja inocente. Os caras estão aí pra procriar, pra sobreviver, pra multiplicar. E se você um dia tiver um relacionamento, ou mesmo não tiver, e ficar compartilhando as suas intimidades com um cara que se diz seu amigo, a próxima vítima é você. Meu pai falava isso. Meu pai, finado Walter Sponson. Então, assim, baseado no conhecimento que ele tem de homem, realmente não dá pra gente achar que um cara vai substituir uma amiga minha. E uma amiga do meu marido vai substituir um amigo dele. Não, pera lá. Segura. Não vai ficar sozinho, não vai conversar, não. Uhum. Então, tem até pontos ali pelo que tu citou, né? Tipo, quer ter um relacionamento, a amizade, ok. Porém, não fala, né, sobre o teu próprio relacionamento, não fala sobre que tá mal, que tá bom, não fala nada, né? Evita esse tipo de situação. Exatamente. Pensa que o outro lado é o sexo oposto, por exemplo. Vamos supor, entre homem e mulher. Cara, não é porque a pessoa é seu amigo ou sua amiga que ela não pode ter desejo por você. Que um sentimento não pode crescer, que uma atração não pode crescer. E pode. E os relacionamentos, as intenções, os desejos crescem com intimidade. Então se preserva, pô.
A tua amiga é tua namorada e o resto é tudo colega, é tudo agregado. Né? Não vai ter protagonista. Porque ela não vai gostar, porque não vai ser legal, vai criar uma certa intimidade, com toque, com segredo, que em algum momento, em alguma fragilidade, isso aí pode dar algum problema sim. É aquilo que eu falei, ninguém dorme com o inimigo, né? O que eu quero trazer aqui, que as pessoas às vezes falam, você tá sendo muito mole no que você tá falando. Não dá pra você ter ressentimento, não. Olha, eu não posso conversar com você porque o meu marido não deixa ou porque a minha esposa não deixa. Cara, ninguém é seu inimigo. Mas não se aprofunda nesse relacionamento, porque vai dar merda. Até porque 70% dos casos de traições hoje são com pessoas conhecidas, né? Sério? Parentes, amigos, colegas, compadres, cunhados, concunhadas. Parentes é, tipo assim, nenhum caso é tranquilo, mas parente é muita loucura, né? É aquilo que eu te falei. O cara me procurou na caixa de perguntas na semana passada, ou retrasada, acho que foi passada. Tá tendo um caso com a cunhada dele. Casado. Que no caso é a irmã da... Irmã da da mulher esposa. dele. É só minha cunhada. Nesse caso, assim, né? Não quero colocar... Mas vou colocar. Qual que é o pior? Tipo, será a irmã traindo a irmã ou o marido traindo Outra irmã. a irmã, né? Na minha opinião pessoal. Porque é família, né? Tipo, querendo ou não, a pessoa que tu escolhe ali, se separarem por algum motivo, meio que perde o laço, né? Tudo bem que falam que família é amor imposto. Tem gente que fala assim, mas não é porque é meu irmão que eu sou Sim. obrigado a amar. Tem pessoas que falam isso, né? Uhum. E não, pelo amor de Deus, eu acho que você cria, eu acho que isso é interno. Você tem que ter motivos muito ruins pra você não amar um irmão ou uma irmã Sim. sua, pelo Porra, amor de Deus. Eu também acho. Você tem que ter muito cara, motivo. E até com motivo você continua amando. Aham. Você pode até não querer perto, mas você Sim. gosta da pessoa, né? Exatamente. Agora, o relacionamento é o amor que você escolheu. Você fala, poxa, eu escolhi estar aqui, ninguém me forçou, que é um caso de ser irmão. Mas ainda assim, na minha concepção, eu imagino assim, se eu fosse traída hoje, pelo meu marido ou pela minha irmã, em qualquer hipótese, os dois juntos, eu tenho certeza que o que doeria mais pra mim é esperar ver uma facada dessa da minha irmã. Eu acho pesado. Tanto homem pra mulher sair, ela vai escolher logo o marido da irmã? Sim. Não sei, eu acho sádico isso. Vai além da atração. Você tá se sentindo atraída pelo seu cunhado? Não fica mais na festa. Vai embora. Não participa mais do churrasco. Dá um tempo, vai viajar, arruma um namorado. Mas pra que você vai ficar num ambiente que está sentindo atração por uma pessoa que não faz o menor sentido você sentir atraído? Por que você vai lá cutucar o cara, sentar perto, dar carne de churrasco na boca? Sabe? Começa assim. Uhum. Mas na minha opinião pessoal, não tô dizendo que é certo, que é errado, Sim. baseado na... Porra, a irmã, né, bicha? Porra. É Pesado. muito golpe nas costas, né? Se você, Deus o livre, a sua namorada fica com um cara e esse cara é seu brother, você vai sentir por ela. Mas e pelo amigo? Não é mais dolorido? Uhum. Você fala, poxa, a pessoa me conhece ali no íntimo, tem acesso a mim. Eu acho que nesse caso a irmã é pesado. Complicado. Os natais nunca mais serão os mesmos. Não, já era. Acaba o vínculo Acabou. com a família, né? Achou. Você imagina? Sim. Não tinha descoberto. E eu conheci um cara, eu trabalhei com ele. Ele teve um caso de 2 anos com a cunhada dele. 2 anos. Só que a cunhada se apaixonou. Putz. E ela deu um jeito de fazer a irmã descobrir. Ela deu um jeito. Ela pediu um presente de uma marca, de uma joalheria. E aí ele comprou no cartão de crédito. Ela fez. E ela deu um jeito de mostrar pra irmã que aquela joia ela da Vivara, ela ligou os pontos, entendeu os fatos, foi na joalheria, viu o valor, começou a ligar uma coisa com a outra e descobriu que a irmã estava tendo um caso com o marido durante 2 anos. Caraca. Dentro da própria casa. Porque a mulher, posso falar desse assunto? Claro. A mulher, a irmã, a amante, Uhum. ela perdeu o emprego. E essa moça tinha 2 filhos. Aqui perdeu o emprego? Não, Não, a esposa. a esposa. E aí ela falou, poxa, eu pago o babá, eu tenho funcionário aqui em casa e tudo mais, eles tinham uma vida boa. O que eu pago aqui pra elas é o que você ganhava lá na loja. Você não quer ficar aqui? Eu pago pra você, eu até prefiro uma pessoa que eu confio mais, vai estar com os meus filhos, lição de casa. Pô, claro, aceito, maravilhoso. Ah, que bom, que bom, que bom. E aí o marido ia buscar a cunhada em casa e levava pra lá. Você ri, né? 2 anos.
2 anos. Dentro da própria casa. Sádico. Tô falando agora, então até lembrei de uma situação aqui, que não aconteceu comigo, né, obviamente. Mas era também, assim, casos, né, de babá, né, que a pessoa é mais nova, assim, e tava no meio da família ali, né, envolvida. E não lembro agora, não sei como é que foi o desfecho da história ali, mas eu sei que tinha um ruído ali na comunicação ali, que às vezes era meio, sabe, um alerta, assim, Como cara... assim? Do pai com a babá do filho, assim? Isso, é. Ah, mas isso tá cheia, né? Babá, ainda mais bonita, novinha, tá ali, você tá vendo. É aquilo que eu falei, você tá ali todo dia. É todo dia um pouquinho. É todo dia uma intimidade. Todo dia um sorriso. Você vê a pessoa passando. Tem um perfume. Tem isso. Vai crescendo, vai alimentando, vai fazendo. É só a pessoa ter oportunidade. Acontece. Tu acha então que, tipo, cara, evita, basicamente, né? Evita ao máximo muita proximidade com alguém do sexo oposto. Tipo, personal, mulher, cara, evita. Se Tipo, nesse você. sentido assim. Se você conhece a sua natureza. Cada um conhece e sabe o seu limite das coisas. Cada mulher sabe, cada homem sabe o quanto que a coisa, as pessoas mexem com você. Eu falo que pra você ter um relacionamento assim, é igual você fazer dieta e não ter a bolacha na despensa. Sabe? Aham. Pra que você vai ter a bolacha na despensa? Pra que você vai ter a barra de chocolate? Pra que você vai ter o salgadinho, a Pringles lá? Ué, vai num dia que você tá numa fome, numa larica, numa loucura. Você tá lá, tem uma Pringles, um chocolate, um cookie, um não sei o quê. Pode acontecer. Então você tem que entender qual que é o seu limite, sabe? Tem gente que não pode ter chocolate na despensa, tem gente que pode. No sentido literal, eu Sim. posso ter chocolate na minha casa porque eu não sou a louca do chocolate, por exemplo. Mas tem gente que não pode. E assim é com as relações, sabe? Pra que você vai facilitar o mal? Eu acho isso. Uhum. Então, tipo assim, a pessoa tem que se conhecer, né? Ah, você sabe Acha? quem você é. Você sabe. Toma cuidado. Só que o problema é que as pessoas gostam. Ah, às vezes você tá ali no lugar, você tem uma reunião de trabalho, aí, é só uma conversa, sabe aquela coisa? Ah, é só um olhar, é só um negócio. Se você não consegue vencer essa fase, as próximas, você não vai conseguir mais. Porque você já vai ter um desejo, você vai ter uma conexão com a pessoa já vai pegar no seu braço, e aí aquilo vai alimentando o seu ego. Pode ser que esteja ruim no relacionamento ou não. E aí você vai se colocando na beira do abismo sobre as coisas. Tu mesmo Acabou. vai te jogando pra lá. E o abismo, ele não é assim reto, né? Ele é descido, assim, ó. Ele não tem um degrau pra Tu te não sabe a segurar. hora que tu tá chegando no. Perfeito. Você não sabe ali o limite do abismo. Quando vai ver, blá, 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 escorregou, tá lá embaixo. Então aí você tá sempre achando que tá segurando, não, só uma olhadinha. Não, só uma bisbilhoteadinha, só um negócio. Drum. Exatamente o que você falou, você não sabe onde começa a beira do abismo. Você acha que sabe, mas não sabe. Aí você vai ver o caso saindo com a babá, você vai ver o caso do personal, você vai ver o caso do massagista, você vai ver o caso do não sei o quê. Meu Deus do céu. Uhum. Então, até tu falando assim, né? Deve ser por isso que muitas pessoas se arrependem veemente, né? Tipo, putz, não esperava que fosse acontecer, não imaginava dar essa bola fora. Arrependimento máximo, né? Arrepende, tem pessoas que têm muita vergonha porque o parceiro descobriu. Porque a pessoa tá agindo ali na emoção. Você tá ali na fúria, você tá ali no encantamento. Depois que acaba, depois que faz, ou depois que dá uma merda, você fala, "Meu, pra que eu me expus numa situação como essa?" Só que uma coisa, Às vezes não tem mais volta, né? é a beira do abismo. É o não sei o quê. Ah, a cunhada é bonita, a babá é bonita, o personal é bonito, o massagista é bonito. Pô, troca de massagista, pelo amor de Deus. Não vai ficar deixando o cara fazer massagem e você 2 horas tá atraída ali pela pessoa. Por exemplo, sabe? Sem Aham. regra, nem nada. Sim, sim. Mas uma hora, se a pessoa te pegar, se tá com fome, tem o biscoito na despensa, você vai lá e nhaque. Sim. Não dá pra gente romantizar as coisas, não dá pra demonizar, mas não dá pra romantizar. Não, eu acho legal, assim, se tu tem um ponto que tu sabe que é uma fraqueza tua, né? Tu reconhece, cara, é igual, né? O lance da bolacha ali é ótimo. Se tu quer fazer uma dieta, né? E tu tem dificuldade, tu vê que o negócio tá ali, tu vai querer comer, cara, não no sentido assim, né? Mas, mas pra que tu se expor a esse sacrifício, talvez? Porque se tu tem que fazer esforço pra alguma coisa não aconteça, pô, Cara, evita de marcar o pênalti, sai da área. Sai daí, sai.
Sai daí. Tá perigoso onde você tá. Sai. É mais ou menos nesse sentido. Hoje eu vi uma frase que um cara falou assim, eu não sei por que vocês pregam essa questão de fidelidade, porque o homem não é monogâmico. Tu acha? Um homem me falou isso hoje. Eu não sei por que vocês pregam essa coisa de fidelidade, porque o homem não é monogâmico. O homem quer curtir, o homem quer sair. Eu falei, tudo bem, mas isso é o que você fala pra tua mulher? Não, não é, mas a sociedade quer impor isso pra gente. Então mulher deve ser monogâmica e homem não. Não, homem não. E contou a história, falou dos primórdios, da reprodução masculina, dos hormônios. Esse papo aí. Da conexão com o homem, do sexo, enfim. E tudo bem, eu ouvi a opinião da pessoa, tudo bem. A questão é o seguinte, quebrar acordos, estabelecer limites. Tem pessoas que acham comum e normal sair pegando todo mundo. Não é normal, não é legal, não é bacana. Aí o cara que pegou a cunhada, ele vai justificar o quê? Que eu não sou monogâmico? Que eu tô agindo por impulso? Que é a natureza do homem? Ali? Quase que parente na mesma casa? Não sei. Não é uma questão sobre moralidade ou não, mas na minha opinião é sadismo. Até porque se fosse certo, você não fazia escondido. Concorda? Sim. Você não ia esconder do seu sogro, da sua sogra e da sua mulher. Você ia contar. Um exemplo. Tem gente que se relaciona com vizinha. A própria babá. Funcionária. Por que você vai fazer isso? Tem gente que acha normal isso, né? Não, é da natureza do homem. E a gente começa a justificar quebras de acordos baseado na natureza. Mas se a gente for agir baseado na nossa natureza o tempo todo, você vai matar. A gente vira a ser um animal de novo, Você né? vira um selvagem. Exato. Um selvagem. Você volta, eu falo que não é, você volta a ser um primata. Teve um vídeo meu que deu um bom e eu falei, não, isso aqui não é homem, isso aqui é primata. Né, traindo a mulher com a amiga, grávida, isso, aquilo. Então aí você volta para os primórdios e fala, mas é o impulso. Mas o seu instinto também é de matar as pessoas. Sim. De ganhar de agredir, nas costas dos outros. Isso, de vencer, aconteça o que acontecer. Ganância. Não, isso aqui é meu e isso aqui vai ser meu a todo custo. Nem que eu tenha que matar, nem que eu tenha que roubar, nem que eu tenha que... Isso também é instinto. Isso é instinto humano. E aí, como é que você justifica isso? Não, é diferente. É diferente para você. Para aquilo que você convém. Pode até ser o instinto humano. Quais são o que é melhor para mim? Então eu fico solteiro, então eu não tenho outros relacionamentos. Porque o problema, inclusive, a gente esquece que não é só... Não tem água aqui. Não é só sobre uma relação, não é sobre envolvimento. Você tá correndo risco de doença. Você tá correndo risco de ter uma gravidez indesejada. Você está correndo o risco de estar se envolvendo com uma pessoa que também tem um relacionamento e essa pessoa não gostar e matar você e fazer alguma coisa de ruim. As pessoas acham que é só um momento bom. Mas tem que entender que para toda ação que você está fazendo escondida ou criminosa, tem uma consequência para isso. Tem gente que não pensa. É mesmo, ela pode engravidar? Não vai acontecer. Não, pode acontecer. Não, a pessoa tem outros parceiros ou parceiras. Você pode levar uma doença para dentro de casa. Você não pensa também? As pessoas não pensam. Acho que é só uma coisa ali simples. E aí, só fechando isso, tudo para nós é instinto. E ainda que seja o instinto da pessoa, se isso não é bom para você, use ferramentas para fazer você se livrar do mal. Então, eu não contrataria uma babá bonitona. Não contrataria. Pra tua casa? Né? As babás bonitas que me desculpem e tal, mas, né? Pra que eu vou? Tudo bem. E olha que meu marido eu acho um cara bem centradão. Mas é homem, né? Vou deixar. Lá, se eu tivesse um filhinho toda bonitinha. Mas daí se tu falar que ele é deixa. homem, daí a gente não vai cair agora numa contradição do que a gente acabou de falar? Mas eu tô falando que o instinto existe. A gente só não pode facilitar as coisas pro crime acontecer. Entendi. É tipo a dieta. Sim. É nesse sentido, sabe? Então, se eu tô falando que o instinto pode até ser baseado na conversa que ele me falou. Só que não é certo. Então eu uso mecanismos para quê? Para poder blindar as pessoas disso. E tem outra, meu lado mulher. Não vou deixar meu marido ali do lado de uma mulher bonita, novinha, sei lá, todo dia, na mesma casa. Não sei. Vai saber o que ela quer, não é nem ele. É o quanto ela vai estar destinada a querer pegar a pessoa lá, vai saber. Sim. Não, e é do instinto também da mulher? Não sei, né? Tô jogando aqui. É a competitividade? As mulheres são muito competitivas, muito. Entre si. Tem gente que fala muito, né, sobre, não, porque
A amizade, a sororidade, pode ser cancelada, pode ser um monte de coisa. Mas isso não é do jeito que as pessoas falam. As mulheres não estão preparadas 100% para elogiar as outras, para defender as outras. Muitas até estão, mas a grande maioria não tá. Para apoiar, para elogiar, para validar, para dizer que realmente o quanto aquela amizade é valiosa. Se você tem uma amiga verdadeira, conserve-a. Porque tem poucas mulheres hoje que realmente não tem aquela competitividade. É do instinto da mulher, isso acontece. Então, e para mim, enquanto eu ainda estiver viva na nossa geração, não vai ser diferente. Isso é lá de trás também. Os homens eles se juntavam para sobreviver na caça, certo? Uhum. Então eles precisavam estar se protegendo e se cuidando uns aos outros para que a caça tivesse sido efetiva. Então você voltava, ei, cacei, aí você volta. E a mulher que tá lá, ela tá esperando, seja o marido voltar ou os pretendentes voltarem. E para ela ser escolhida, ela tem que ser melhor do que todas as outras que estão em volta dela. Então as outras não podem ser boas, eu tenho que ser melhor. E a competitividade vem desde essa época. Você imagina? A mulher se critica, a mulher, nossa, você viu a fulana? A primeira coisa, as mulheres têm que se defender. Mas na primeira oportunidade, você não vê na mesma intensidade um cara criticando o outro. Você vê? Não. Deixa o cara. A mulher não, que absurdo. Fez tal coisa, traiu, falou palavrão, tal, tal. As primeiras a criticarem são as mulheres. E nenhum problema nisso. Mas as pessoas pregam uma sororidade um pouco que não é bem assim. Não é. Não, não é. As mulheres competem entre si. E uma coisa que o próprio Thiago fala, os meninos falam, esqueci o nome dele lá. O cara comprometido, ele já tá eleito como um cara. Tá validado. O cara comprometido, que namora, que tá casado, ele tá validado. Ele é um cara que já foi escolhido, selecionado, validado. Então ele é um cara bom. Isso na teoria deles. E faz sentido, né? Às vezes fala assim, não. Eu quero aquela maneira de tratar. Eu já sei como ele se comporta. Eu já sei como ele trata a mulher, a esposa, a namorada. Então, às vezes, a mulher deseja, ou o homem deseja, a maneira como o outro trata o seu parceiro. Então, isso pode acontecer também. Entendi. E tu não acredita mesmo que o homem, quando ele tá validado ali, ele Vale mais? não sei se valor, né? Mas tu acha Não, que chama validado mais não. atenção, assim? Ah, eu acho. É? Porque o cara que tem um compromisso, ele não é um solto na vida. Eu não tô dizendo que as pessoas preferem um cara comprometido. Sim. Não é isso. Mas você tem como se basear na maneira como a pessoa se relaciona com a parceira. Então, às vezes, você vai querer aquela forma de tratar, aquela forma de administrar um relacionamento, aquela forma de se comportar. Então, você acaba desejando o modelo de relacionamento que ele tem. Então, você fala assim, eu quero viver aquilo. Entende? Uhum. Fala, ele abraça, ele beija, ele é carinhoso, ele é engraçado, ele posta foto, ele não posta, eles vão viajar, não sei o que lá. Ele se comunica dessa forma. Eu quero isso pra mim. É isso no sentido de validação. Então você já vê como a pessoa é num relacionamento. Então você consegue desejar a maneira como ele se comporta. Ah, ele colocou uma aliança no dedo. Ele, entendeu? Leva pra jantar. Eu quero isso. Você não é um solto na vida, né? Eu? Não. Esse cara que a gente tá falando, você não é um solto Sim. na vida. Aham. Tipo isso. Sim. Mostra mais seriedade, né? Eu acho que até, tipo, no trabalho também, né? A pessoa tá empregada. Não, o cara é comprometido, né? Eu acho que passa uma imagem, De mais seriedade. Isso, pô, se tá empregado é porque, né, se compromete com o trabalho dele, né? Uhum. Se esforça. Eu acho que já passa uma certa imagem nesse sentido. Ah, ele é responsável. Isso, ele é comprometido. No sentido de se comprometer em fazer as coisas. Exato, É. Deve passar uma imagem assim. Até inconsciente. Eu acho que por muitas vezes, né? Sim. Senão, É diferente. senão Você a é gente casado, julga não é? também. Se eu solteiro, tá. É, Não tem essa coisa? tem. Ainda que a gente ainda pregue que todo mundo é o que quiser ser, Não mas tem como. depois de uma certa idade, quando você fala assim, você é solteiro, mas já casou, não. O que você fala pra uma pessoa dessa? Sim. Tá aproveitando até hoje, né? Não tem filho, não tem nada, não é Parece isso. que é meio irresponsável, não quer... Você tá vivendo aventura. Isso, não quer ter vínculo. Isso, não quer se Se comprometer, né? Não quer ter vínculos, se comprometer com ninguém. Eu não quero ter o trabalho. Volta ao que você falou. Cara, eu não quero ter o trabalho. De ter que me entender a pessoa, viver uma vida, às vezes, entre ceder, negociar e tudo. Não vou comentar que eu tenho algumas pessoas que eu conheço aí, porque Pode senão, falar. né, dá BO. Do quê? As pessoas são meio bravas.
Não, porque assim, eu conheço pessoas que, né, obviamente, terminaram o relacionamento, mas a pessoa tá solteira ali, tá, terminou o relacionamento. Tu olha pra ela e tu vê, não, tentou um relacionamento, não deu certo, porque acontece, né, acho que a vida são de ciclos, mas tem pessoas que nunca se relacionaram sério com alguém. E daí tu já começa a pensar, cara, mas por que que não cria uma raiz com alguém em um lugar, né? Daí tu começa a se perguntar, assim. Mas eu sou muito passa rápido também, né? Só vem certinho, não fico Eu entendi, você não fica pensando julgando a vida muito. inteira. Isso, mas a gente dá uma olhada um pouco diferente, né? Tipo assim, por que será? Qual Sabe? foi seu último relacionamento? Não, não tive. Ou faz, sei lá, 5 anos ou 8 anos que eu não me relaciono com ninguém. O que que acontece? Você não quer, as pessoas não querem, você não tem paciência. As pessoas pensam mesmo. Pensa, né? Pensam. A maioria, não todas, mas a maioria fala, ué, por que tá tanto tempo sozinho? Tem algo de errado. É uma escolha sua? Algumas pessoas são, de fato. Cara, tô esperando aí cair do céu, fico em casa, não saio. E eu conheço pessoas assim, tá? São pessoas bacanas, já tiveram relacionamentos duradouros. E ali o término foi um pouco desgastante. Então, deixa eu dar um tempo aqui. Tô 2, 3, 4 anos sozinho, sozinha. Só trabalho. Um dia Deus vai preparar. E é verdade, tem gente que traz esse discurso mesmo. Mas a sociedade olha e fala assim, ué, planta que não tem raiz. É muito louco, né? É. A gente prega sempre assim uma coisa, né? Cuide da sua vida, cuide de você, cuide da sua inteligência emocional. Mas quando a gente olha algumas coisas que não estão dentro daquele padrão social que sempre foi pregado, filho, casamento, um trabalho, alguma coisa, você olha e fala, alguma coisa tem de errado aí, né? Bizarro, As né? pessoas pensam, isso é um viés inconsciente que a gente traz. Às vezes corresponde à realidade, às vezes nem sempre. Tem gente que vai falar assim, né? Dependendo da idade da pessoa, falar assim, mas podcast é trabalho? Não é? Pode olhar. E é um puta trampo, você tem um lugar, você tem agenda, você tem o convidado, vai ter dia que você vai estar melhor de papo, vai ter dia que você vai estar menos, vai ter dia que você não consegue extrair do convidado. Imagina, é 1h30, às vezes, dependendo do dia, que você vai estar aqui suando e sofrendo. Fala, meu Deus. E agenda, e edição, e disponibilidade, equipamento. É um puxado. trabalho. Remunerado ou não, com um patrocinador ou não, mas é. Mas dependendo da pessoa que olhar, fala, não. O que mais? Não, isso não é trabalho, isso é hobby. Em partes até, vai. Sim. Mas é um trabalho que você tem muito trabalho aqui por trás do bastidor, que quem tá assistindo vai ver um pedacinho de corte ou 1 hora e pouco de conteúdo. E nem tem ideia do que acontece aqui por trás. Quantas pessoas passaram por aqui? Ah, mais de 160, digamos ali, né? Mais os acompanhantes, mais de Isso, 200 pessoas. É gente. É muita gente. É uma responsa. E é legal, né? A gente fala com várias pessoas, principalmente quando a gente fica na parte de ideias e debates, assim, né? É muito massa tu absorver, assim, o que a pessoa tem pra falar. Que a gente, querendo ou não, aprende também, né? Claro. A gente sentado aqui, tipo, tá absorvendo tudo da pessoa que tá do outro lado ali. É uma Isso é muito bom. conversa. Isso é muito bom. E o legal do podcast é que, diferente de uma conversa, você não corta. Você não vai falar, não, nada a ver isso aí que você tá falando. Não, você fala, pô, se eu não sou doido e a pessoa não é doida, deixa eu tentar escutar o que esse cara tá falando. Alguma coisa eu vou conhecer aqui. Né? Você não tem essa coisa que se você estivesse num bar, assim, lá na rua, que não é esse bar, esse boteco aqui, você ia falar, não, nada a ver o que você tá falando, mano. Nossa, nada a ver. As pessoas falariam isso. Aqui, você fala isso pro seu convidado? Não. Até quando o Thiago teve aqui, né? Que eu não conhecia o conteúdo dele, assim. Tipo. A fundo. Isso, ele veio através. O Will, que era o nosso outro host que tava aqui com a gente. Ele que entrou em contato, eu acho, não sei como é que foi. Aí eu vim assim também, eu falei, beleza, dei uma olhadinha ali no Instagram dele e tal, mas muito por cima, assim, né? Pegar um pouco de contexto também. Muito rápido. E daí, cara, na hora que chegou aqui, tipo, o Thiago, super gente boa, gente fina e tal, mas o conteúdo dele, eu não consigo absorver tudo que ele fala, né? Porque tem bastante coisa ali no qual eu não concordo. E é um público bem nichado, né? Isso, é bem específico para algumas pessoas que se conectam com aquela ideia. Talvez você concorde com uma parte delas, outras você acha que não faz sentido. Exato, É. Mas algumas coisas que ele falava, assim, que pra mim não fazia total sentido, e eu ficava meio assim, né? Eu falo, cara, não tem como falar, né? E daí, quando ele falou lá do corte do Campari, né? Como é que eu vou tomar uma cerveja? Breja, né? Breja, meu. Daí, logo depois ele falou, daí eu falei, tipo, ficou um negócio meio assim, e os meus amigos assim depois, cara, como é que tu não
não falou isso ou aquilo. Só que, cara, não tem como tu chegar no cara e falar assim, nossa, cara, Nada a ver você falando. nada a ver que tá falando, cara, tu não gosta de mulher. Tipo, não tem como tu falar isso pro cara, tá ligado? Tipo, sabe? Pô, mas seria legal vocês entrarem num debate aqui, até com os convidados. Mas eu percebi, vou falar uma coisa, a minha percepção, tá? Eu fui em outros programas aqui. Aham. Cara, vocês são muito educadas. Vocês têm uma gentileza, assim, as pessoas aqui, diferente. Não tô falando mal de alguém, nem nada. Mas eu vejo que vocês têm um cuidado na hora de falar. Isso é cultural. Eu vi que não é da pessoa. Não, galera, ó, deixa eu me explicar aqui. Eu vi ontem, foi ontem à noite, eu tava num lugar. Não, peraí, é pra vocês entenderem que não é tal coisa que eu tô falando. E aí eu vi que, assim, é uma coisa mais de um refino, uma tranquilidade, não bate na mesa. Aham. Ah, não sei o quê. Não concordo com isso aí. Não, fala isso aí de novo. Então eu vi que é o pessoal daqui, gente, vocês são mais Olha só. posturados. Aí, ó, palmas pra nós. Pessoal do Que Confusão, né? Que Foi no confusão. Que Confusão e no Pé de Areia, E né? pé na areia. Aí, ó, parabéns pra nós. A gente tá E aí, estrelinha. porque eu falei assim, nossa, será que porque a pessoa não me conhece? Porque querendo ou não, lá em São Paulo, às vezes você vai no estúdio que outras pessoas gravam, aí você conhece o fulano, aí você vai no evento, aí você tá lá no estúdio do pessoal lá do Papo, aí vê o Pink, aí vê a outra, você acaba conhecendo. Chega aqui no Papo, no Papo A2, A3, sei lá, você já tá mais aquecido. Uhum. A coisa começa a fluir os minutos antes. E tudo bem. Aí eu pensei ontem, eu falei assim, acho que ainda não tá aquecendo o motor, eu tô achando que eu vou tomar Não, nada a ver isso aí que você tá falando. Não, não me convenceu. Fala mais. Que já aconteceu às vezes. Eu vejo acontecer lá, tô vendo gravação de outros. Não, é de vocês. Tipo, os caras são mais educados que fala? Pode ser. Sei lá, talvez. polidez. Vocês têm uma polidez maior. É isso, que legal, né? Cultura, essas coisas tão diferentes. Muda um pouco, assim, né? Eu acho que, claro, eu não consigo identificar isso, né? Eu ver, mas eu acho que quem consegue rodar mais disso vai pegando, né, um pouco das pessoas. Tipo assim, do ponto de vista de convidado, eu não consegui perceber muito assim, sabe? Uhum. Tipo, pessoal que vem de São Paulo aqui. Só o Thiago que a forma dele é um pouco mais de imposição, isso, aham. Uhum. Mas daí não vejo muito. É a personalidade da pessoa. É personalidade. É. Né? Mas no mais, assim, eu acho que, né, todo mundo... Não consegui ver alguém aqui que fosse, tipo, de bater na mesa, sabe? Ter uma situação dessa também. Mas é ruim, né? Tô na sua casa, imagina a gente tretar aqui por algum motivo. Exemplo. Eu falo, existe amizade. E você fala, não, tá viajando. Você tá louca pra fazer amizade, então é isso? Um exemplo. Entendi. Imagina. Puta falta de... Não sei. Tá, não sei. Cara, eu acho que pode ser que o público queira isso, tá? E às vezes eu acho que a gente às vezes fica um pouco menor, às vezes por causa nesse sentido, sabe? A gente não que evita os contrapontos, mas a gente talvez evita... Eu vou dizer por mim, né? Não vou falar pelos outros. Claro. Evita a confusão, assim, sabe? Os confrontos que vai aquecer muito a conversa. Pra não ficar muito, sabe? Batendo. Eu evito. Mas, por exemplo, esse tipo de... É uma pergunta singela, tá? Eu sei que tá rolando o programa. Mas se eu chego pra você e falo assim... Sei lá. No caso da traição. Você acha que é pior a sua irmã ou o cara? Eu falo a irmã. Aí você fala assim, não concorda. Porque a irmã é um amor imposto. O teu marido escolheu você. Você não acha que é muito pior? Quem forçou ele a casar com você? Tinha pensado nisso. Não, saia dessa. E aí? Quem pôs a arma na cabeça do teu marido pra ter um relacionamento com você? Ninguém. Ele escolheu por livre e espontânea vontade. A tua irmã não. A tua irmã, tua mãe teve, seu pai teve, e aí ela teve que tolerar você como irmã. E se ela não gosta tanto assim de você? Foi imposto. Eu não concordo. Então, na minha opinião, eu tô criando uma hipótese aqui. Sim, aham. Eu acho que o pior é do marido. Pô, não concordo, porque eu acho isso... Não, para pra pensar. É legal esse tipo de discussão. E nenhum problema se você for contra aquilo que eu penso. Você não tá indo contra mim. Você tá indo contra a minha ideia. Não, Camila, isso aí que você falou tá meio raso. Me explica melhor. Mas nem todo mundo consegue diferenciar a ideia de si mesmo, né?
A gente pega a ideia, a grande maioria das pessoas pegam a ideia como se fosse parte dela. Extensão. Isso. Então, se eu atacar uma ideia, às vezes, a pessoa do outro lado acha que eu tô atacando ela. Então, eu sou muito do... As pessoas vão achar isso mesmo. Mas uma pessoa que tá acostumada, sei lá, a passar por uma entrevista ou faz um briefing antes. Cara, a gente pode bater um papo? Eu posso questionar? Não sei, são ideias aqui. Aham. Tá rolando o programa, mas ia dar uma aquecida. Tipo, imagina o corte seu com o Thiago, você falando, desculpa, meu irmão, eu acho que você tem coisa em você aí. Por exemplo. Não, cara, eu tenho total consciência disso, assim, eu acho também, depois até vendo O trecho. o trecho... É que eu não vi o podcast, ou esse trecho é famosíssimo. Agora que você falou, é verdade. Pô, da cerveja, tudo. É. E você fala até hoje, tem um Aí- ano. Quanto tempo faz isso? Mano, porque foi no verão, né, eu acho que ele veio pra cá no verão. Deve ter sido em de janeiro do ano Floripa. passado. Isso, aham. Foi? É. Eu lembro da época, mais ou menos, que as É. coisas aconteceram em março. E tava no auge, estourando as coisas dele. É. Não, e eu pensei, cara, eu poderia ter dito isso, eu poderia ter comentado daquela forma, a minha reação depois foi muito neutra, mas, cara, não tem como, assim, né, até, né, são processos de aprendizado que a gente tem, então, talvez tivesse uma outra situação daquela, né, que pra mim, assim, foi, aquela história foi engraçada, assim, também, mas hoje eu acho que eu seria um pouco diferente, talvez, né, eu falaria de uma forma diferente. Me fala mais. Me fala mais, né? Não é tipo, não, você vai falar assim, como que é, não sei o quê, como que sai. Mas eu entendo, sabe? Porque imagina que situação ele colocar o convidado dele numa saia justa. Isso, é isso que eu penso, sabe? Num constrangimento. E se eu não sei sair do seu questionamento? E se eu me sinto ofendida ou Isso, magoada? Não, nada a ver. Pô, não concordo, cara. Isso aí que você tá me falando pra mim não faz o menor sentido. Me explica melhor. Ou, não entendi. Cara, não tá suficiente a sua explicação. Talvez você trazendo isso, você tenha um receio de eu me sentir não à vontade dentro da sua casa. Isso, porque imagina, a gente chama pra nossa casa aqui, né? Vamos tomar um chá lá em casa. Aí tu vem. Aí de repente eu tô lá. Nossa, cara, tu só fala besteira. Nossa, tuas ideias são bem controversas. Esse bolo que você trouxe tá bem ruinzinho, né? Aham. Café tá aquecido do micro-ondas. Tipo, Você falou que passou agora, mas não passou nada. sabe? Eu entendo. Fica um negócio meio estranho, né? Então, evito. Claro, o que seria legal, talvez, trazer duas pessoas com ideias diferentes. Aí eu acho que seria um pouco mais legal. Que daí eu poderia incitar a parada ali. E eu também dar minhas... Você vai ser o mediador, as pessoas que vão Ou, trazer tipo, ali. se eu falar, dar uma jogadinha ali, não vai ser tão incisivo e não vai ser a minha pessoa diretamente, digamos assim. Alguém compraria a ideia, um dos dois. Você vai ser o facilitador dali da Da conversa. confusão. Da confusão. Não, você vai jogar a isca aí, ó, se virem. Só que você não vai ser, você vai ser o causador indireto. Isso, aham. A causa é o assunto. Eles que vão se matar Exato. porque eles discordam. Exatamente. Daí talvez, assim. Mas enfim. É difícil, né? Tu tem um pouco desse, botar nessa balança ali, tipo, cara, vou ser um pouco mais polido, né? Ou vou dar minha opinião. Porque, cara, os meus amigos me cobraram bastante posicionamento. Engraçado, né? Desse fato ou de vários? Não, desse episódio. Tipo, cara, vocês levam qualquer um lá, vocês não contrapõem, tipo, galera, os meus amigos assim, né, eles vieram Muito brutal, legal velho. isso. Brutal, eles vieram nos... Mas, tipo, fala sem conhecimento de causa, né? Porque tudo isso que a gente tá falando, tipo, cara, não é assim que vai chegar na pessoa e começar a contrapor ela aqui e tal. Mas a galera veio... Mas eu achei legal porque se a pessoa tá cobrando de você um posicionamento, uma pessoa que assiste o seu programa e tá cobrando de você alguma coisa, ou não tá concordando, é porque gosta de assistir. Quem não gosta de você, ou não gosta de assistir o seu programa, eles não estão falando que você é um cara errado. Mas geralmente as pessoas se dão o direito de dar um pitaco e uma opinião, porque se eu assisto, o programa faz parte da minha vida. Não, o programa também é meu, eu quero dar opinião. Isso é legal. Nem tudo você vai absorver. Puta, obrigada pela preocupação e pelo toque, mas a filosofia que eu trabalho não necessariamente vai me permitir enfrentar qualquer convidado que vem lá, cara. Eu tô aqui pra trazer o conteúdo do cara, sei lá, não tem certo, não tem errado. Mas é legal o contraponto das pessoas. Às vezes eu tenho isso no meu Instagram. Pode falar. Não, é tipo isso, assim. Até a gente mudou um pouco, assim, né? Eu tava
por filosofia, minha ideia de não trazer mais pessoas que vendem curso pra cá. Uhum. Então, cara, sim. Se for uma pessoa bem especial, que a gente vai conseguir ter um papo legal e tal. Mas a galera que vem pra vender curso mais assim, eu não tenho mais vontade de fazer podcast, sabe? Mas elas divulgam no próprio podcast? Ah, mas o divulgar não é muito problema, mas eu acho que fica muito roteirizado, sabe? Tipo, não fica um podcast massa pra gente tá trocando uma ideia, de trazendo pontos, tipo, a gente veio aqui contigo, falou sobre X ponto da vida do cotidiano, assim, sabe? Uhum. E eu acho isso legal. Então eu, né, dando uma segurada, tipo, Porque eles vão cara, dando uns vamos... insights. Porque lá no meu treinamento, porque lá no Isso, módulo aham. não sei das quantas, porque É. lá no meu treinamento... Entendi. Entendeu? Entendi. E tô até me colocando na saia justa aqui, mas é verdade, Ah, cara. ele começou? Acho que, tipo, fugiu bastante, assim, do propósito. Eu acho que até a galera, não sei se tá com muita vontade de assistir, mas fica muito roteirizado, sabe? Tipo, É não, porque fica pra com mim, CTA no meio da não... fala. É, A gente não tem uma coisa assim, mas me conta tal coisa, isso aqui, isso. nessa situação, o que você faz? É. É a mesma coisa eu falar assim, porque lá você tem que mudar o óculos que você enxerga o mundo. Porque lá no meu treinamento, não sei das quantas, no módulo 2, cara, eu falo, putz, entendi. Entendeu? Entendi. E daí, cara, eu falei, não vem mais. Se o papo de alguma maneira, às vezes pode acontecer de você falar naturalmente, falar, eu tenho minhas palestras, eu tenho meu treinamento, eu tenho a minha live, ou como eu falei, putz, eu faço a live ali de manhã, e nem foi pra vender nada. É no sentido de falar da rotina mesmo. E nem, não é nem errado tu falar pra vender, né? Porque, cara, tu trabalha com isso. Acho que não tem problema. Mas eu entendi e eu o até ponto. instigo também. Às vezes, quando eu falo, semana passada, na outra semana veio uma pessoa que falou, não, esse boné aqui é do meu irmão. Eu falo, tá, mas onde é que a gente vê o teu boné pra comprar e tal? Instiga, assim, sabe? Legal. Mas, cara, muito Eu entendi. roteirinho. Você tá ali, muita... né? Eu sei. Não. Então, Você toca a bola, você cruza, é tudo É. ali pra... Não, Entendi. sem contar que eu não aceito também esse collab, não divulgo que estão aqui, então sai. Não? Mas collab é mais difícil, né, da pessoa aceitar mesmo, porque às vezes tem um padrão de perfil, tem coisa parecida. Às vezes a collab acontece isso. O Às horário vezes a pessoa também, tem N motivos, ou acabou de né? postar, alguma coisa assim. Sim. Mas, não que seja assim uma obrigação, mas pelo menos 1 ou 2, né? Cara, eu acho que assim, Divulga nos stories, não é então. obrigação, mas é divulgar, pessoal, a gente esteve lá, teve aquilo, papo legal, não sei o quê. A gente, como podcast, a gente precisa do público da pessoa que tá vindo, né? Claro, eu tá podia até pra ele filmar aqui, a gente tá falando. Não. Não, porque eu esqueci, eu fiquei tão empolgada no começo que falou, já tá valendo. Você pode pedir pra ele filmar enquanto a gente fala? Claro. Ou tu consegue dar uma filmadinha pra nós aqui, enquanto... Mas é legal, porque é uma troca de público, assim, né? Cara, o podcast, ele precisa do público de quem tá vindo pra poder ter mais pessoas assistindo. Então, assim... Pessoas conhecendo, pessoas fazendo, pessoas engajando, pessoas interagindo. É importante. Até porque, assim, tem podcast que surgiram, né? Pelo menos quando aqui no Brasil, com muitas pessoas famosas já que fizeram podcast. Então, Sim. Podpah, o Flow ali, eles já eram engajados na internet e fizeram podcast. Pegaram o modelo e trouxeram. Uhum. Agora, 90%, 95% dos outros podcasts, não, são pessoas comuns, normais, sabe? Sim. Então, elas precisam do público de quem tá vindo aqui pra poder crescer também. Sim, sem sabe? dúvida. Então, essas coisas aí me incomodam. Daí, comecei a dar uma filtrada, falando, não, esse aqui dá, esse não dá. Acho que tem que ter uma troca, sabe? Tem que ter troca. Pra É um tudo. ganha-ganha. Cara, a Eu vida é acho. ganha-ganha. Então, assim, a gente é pequeno, mas se eu não tiver sentindo que tá tendo um ganha-ganha, não vai rolar. Não, eu concordo. Não vai rolar. Divulga, fala pra galera, passa o link no dia que for passar, deixa o link disponível, manda nos grupos, manda pra sua comunidade, né? Pelo menos pra pessoa ir lá, ver, entender, dar uma força, seguir, se inscrever. Faz a tua parte. Sim. É isso. Camila, a gente passou do teu horário. Beleza. Então, eu tava tentando olhar aqui pra pegar no Instagram, mas é só porque é o teu nome. Eu quero pronunciar o teu nome certinho, tá? Galera, a gente finalizou aqui o podcast com a Camila Sponton. Espontam. Cara, é muito difícil. É porque não tem vogal. Não tem o E, né? Você começa com S mudo. Tem um monte de verdade. vogal aí. Você vê que tem o P, tem o N, tem o T. Tem mais consoante do que vogal, meu nome. É por isso que é difícil. Camila Sponton. Especialista em comportamento humano, né? Fala sobre relacionamentos, pessoas, comportamento? Emoções, traumas do passado, como se comunicar, tudo isso. E fala um pouquinho como é que o pessoal te encontra. Primeiro, antes de tudo, agradecer muito, tá? Eu acho que foi um papo bem bom.
Eu que agradeço de estar aqui. Sendo, Eu tô me sentindo felizona, né? Porque eu não tô longe da minha casa, tô em outra terra, com essa vista, tudo bonito. É uma cara, delícia. foi muito legal. Obrigado por compartilhar teu conhecimento aqui com a gente, com o nosso público, né? Obrigada. E pra gente é sempre bom receber alguém que tá disposta a falar, tipo, de coração, assim. Eu vejo que foi um papo bem, bem fluido, né? Que tem muita verdade no que tu fala, né? Coisas que tu sente, assim, que tu vive. Então, brigadão mesmo, tá? Por ter vindo. Obrigada. Mas fala como é que o pessoal te encontra, se quer deixar algum recado pro pessoal na internet. Rede social, né? Instagram, TikTok, YouTube, mais no Instagram que eu atuo. Camila Sponton, com esse mudo em todas as redes lá. Mentoria, treinamento, palestra. Treinamento, eu falo, Poder do Eu Start é um treinamento que eu faço para ajudar as pessoas aí no start das suas emoções. E tá lá. Quer me encontrar? Vai no meu Instagram todos os dias, live 75. 7h05 da manhã. 7h05 da manhã, todo dia, de segunda a sexta. Tem que ter disposição, né? Já é um gatilho, né? Será? Como assim? Pra pessoa, tipo, quero Ela mudar, já começa. Porque uma das primeiras coisas que ela faz no dia é ouvir uma dose. A gente chama a nossa live de dose diária de lucidez. Legal. Então, a comunidade que batizou. Foi um seguidor que botou o nome e eu peguei, ele me autorizou. E aí a gente chama de dose diária de lucidez. Cara, é um momento ali pra você tomar um sacode, acordar sobre os temas. Tem relacionamento, tem procrastinação, enfim. Como você conduzir a sua vida melhor. E tô lá. Quer deixar mais algum recadinho pro pessoal? Uma coisa que pode ser que mude, eu não sei. Eu acho que a gente tem que parar de servir demais os outros e parar de se ressentir demais com as pessoas. As pessoas hoje, você tem que aprender a falar não, você tem que aprender a pôr limites. Tem que vencer a dependência emocional. Mas também tem que parar de se ressentir com tudo e achar que tá todo mundo contra você o tempo todo. Sabe, que as pessoas são seus inimigos, que o seu chefe é seu inimigo, que seu amigo é seu inimigo, que o seu marido, a sua esposa, a sua namorada. Pera, não é desse jeito. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesma. E talvez a gente também esteja. E não consiga enxergar no outro as coisas boas. Não consiga olhar para nós e entender o que está acontecendo. Eu sempre uso a frase assim: não joga nada para debaixo do tapete. Olha o que está aí por baixo. Porque o reflexo das suas relações é como estão as suas emoções. Então, quando você olhar os emaranhados aí dos seus relacionamentos, você vai descobrir que tem coisa aí dentro para curar que talvez não tenha começado hoje. Começou lá atrás. Então, cuide. Não carregue culpas do passado. Ressignifique eles. Não é o seu passado que precisa de você, mas é o seu futuro. E é isso aí. Maravilha. Galera, segue a gente lá, Boteco Podcast no Insta. Curtir, comentar e compartilhar. Manda pra alguém, a gente vai tirar todos os cortezinhos lá no nosso Instagram, pra quem tá aqui no YouTube. E também já se inscreve aqui no nosso canal. Belezinha? Esse episódio aqui, bom, depois a gente fala quando é que vai no ar, né? Porque o pessoal não tá vivo mesmo. Tá bom? Valeu, obrigadão, pessoal. Até a próxima. Tchau.